A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Lembrar, claro, aos irmãos que nós estamos estudando as lições bíblicas, essa revista aqui da CPAD, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É um tema excelente, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo em que esse tema é excelente e maravilhoso, conforme já dissemos na outra aula, é um tema que nos traz, identifica em nós um estado da igreja em que há uma mornidão espiritual, em que há um declínio da vida espiritual, por isso a necessidade de avivamento. O importante é que houve essa identificação, ou pelo menos está tendo. Eu espero que os alunos estejam percebendo a necessidade de um avivamento hoje em nossas vidas. Então, que nós venhamos entender esse tema como um tema urgente, um tema necessário. E hoje vamos ver as chuvas que o Senhor mandou lá no Antigo Testamento. Quando eu falo de chuva, eu quero me referir à água que traz vida, que é o próprio Deus, o Espírito Santo derramado no meio do povo, quando Deus trouxe sede ao povo, ou melhor, quando o povo teve sede e Deus deu água ao sedento. É promessa do Senhor, né, que ele enviaria água ao sedento. E nós precisamos estar sedentos desta água que vem de Deus, que é o avivamento. Nós precisamos querer água, querer esse avivamento. Precisamos, depois de querer, ir atrás, buscar a face do Senhor. Enfim, nós vamos estudar melhor, vamos ver como aconteceu no passado a respeito desses avivamentos que já aconteceram lá no passado, lá no Antigo Testamento. Antes de começar a introdução e tudo mais, eu gostaria de mostrar aos irmãos algo que está acontecendo nesse trimestre. Nós estamos fazendo o desafio do trimestre. Os irmãos que quiserem participar, né, deixa eu colocar na tela aqui para os irmãos, tá lá, ó. Os irmãos assistem a aula, respondem à pergunta e vão concorrer a prêmios no final do trimestre. Serão diversos prêmios, nós estamos arrecadando com vários irmãos que quiserem doar. Fique à disposição, entre em contato conosco. O nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E uma pergunta por semana, os irmãos vão lá no site. Viu a aula aqui? Vai lá no nosso site, textoaureo.com.br, www.textoaureo.com.br/desafio. Ou, se preferir, você pode pesquisar lá Texto Áureo Desafio no Google e ele vai te orientar aí no nosso site, os irmãos vão clicar lá. Lá vai ter a pergunta da semana. Então, quando a gente lança uma aula aqui, começa a valer a pergunta da semana. E aí os irmãos vão lá, respondem a pergunta. Qual é essa pergunta? Tem que ser certinho, irmão, sem espaço. A pergunta com a inicial maiúscula, tá bom? A resposta, aliás. E mais abaixo alguns dados dos irmãos, como nome, como celular, a cidade onde os irmãos estão falando, para que a gente possa entrar em contato. Então esse desafio já começou na aula passada, lição 1. E já teve irmãos que responderam. Lembrar também que o primeiro irmão que responder ganha 100 pontos, o segundo ganha 90, o terceiro ganha 80 e assim sucessivamente. Então quem responde primeiro ganha mais pontos. E aí os outros irmãos, todos eles vão receber a pontuação de 5 pontos. E aí, se você conseguiu fazer 100 pontos numa vez, mas na outra não conseguiu, responda da mesma forma que vai ser pontuado. Tá bom, meus irmãos? Então esse é o desafio do trimestre. E aqui eu já quero mostrar o ranking dos irmãos que estão participando. Então nós já temos, em primeiro lugar, nesse instante, né, o irmão Julian, o irmão Julian é lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, o irmão com 90 pontos é o irmão Alisson, lá de Malacacheta, em Minas Gerais. Aí a irmã Elda, lá de Abreu e Lima, no Pernambuco, está em terceiro. O irmão Jailson, lá de Igaraçu, no Pernambuco, está em quarto. O irmão Janelson, de Medeiros Neto, na Bahia, está em quinto lugar. E aí seguem-se vários irmãos, mas bastante irmãos do Pernambuco. E quero aqui mandar um abraço aos irmãos do Pernambuco que estão participando desse nosso desafio do trimestre. Amém, irmãos? Já vamos então, nesse momento, para o início da lição. Depois eu dou outros recados que forem pertinentes à lição. E nós vamos então, deixa eu colocar aqui no slide, vamos já nesse momento
para o texto áureo de hoje. O texto áureo está lá em Êxodo 34 e o verso 10, que diz: Então disse, eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. É uma promessa do Senhor para o povo de Israel ali. E isso aconteceu, essa promessa que o povo veria maravilhas que nunca foram feitas, aconteceu logo após o pecado do povo. E depois Moisés intercede pelo povo, busca a face do Senhor. E o Senhor perdoa e o Senhor envia um avivamento, todo o povo faz um concerto com Deus para seguir ao Senhor. A verdade prática de hoje, meus irmãos, está lá falando que a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nós falaremos a respeito de 2 Crônicas 7 e o verso 14, e falaremos a respeito do que Deus prometeu, de enviar o avivamento. Mas há alguns requisitos da nossa parte para que o Senhor está pronto a fazer a parte dele, né? Nós que precisamos preparar o altar para que desça fogo do céu, como aconteceu com Elias. Então nós precisamos preparar, consertar o altar, deixar tudo pronto para que o fogo do céu venha e nos traga vida, e vida com abundância, de uma forma que a igreja tenha uma vida poderosa, que o Espírito Santo de Deus tome-nos com poder e nós abandonemos essa preguiça, essa letargia, esse desânimo que tem tomado conta de muitos cristãos. Então, hoje nós vamos analisar exemplos de avivamento lá do Antigo Testamento, nós vamos ver a importância da confissão dos pecados e de retornar à palavra de Deus, essa importância que aconteceu nos tempos passados e é necessário que aconteça hoje também. E nós vamos ver também o aspecto corretivo da palavra de Deus e a respeito do perigo do formalismo. Vamos falar a respeito do culto, a forma de cultuar, e também temos que tomar cuidado para não ficarmos presos a um padrão de forma que não permitamos mais que Deus haja. Nós temos aquele padrão e vai ser sempre assim e pronto, acabou. Mas nós precisamos dar lugar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus e, obviamente, tudo com ordem, com decência e para a edificação da igreja. Meus irmãos, nós já vamos nesse momento para a leitura bíblica em classe. Eu gostaria só de ressaltar um versículo. A leitura bíblica está lá em 2 Crônicas 34, do 29 ao 33, mas eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 30, que diz: E o rei, que é o rei Josias, subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Então nós vamos lembrar dessa história linda, quando o rei Josias, quando estavam ali reparando o templo, descobriram, acharam, encontraram o livro da lei. Mas olha a que ponto chegou: o livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus, dentro do templo. A que ponto chegou? E eles estavam fazendo muitos pecados, cometendo muitos pecados, à torto e à direito, sem saber a orientação que Deus tinha dado. Sabiam, mas não estavam seguindo. E aí o livro da lei é encontrado e é lido perante o rei. E o rei rasga suas vestes e convoca todo o povo. Fala, não, todo o povo precisa ouvir isso, né? E aí ali eles oram, ali eles ouvem a palavra. E aí depois o Senhor manda um grande avivamento, porque houve contrição no coração, houve arrependimento do povo. E isso necessita, ou é melhor que isso aconteça hoje, que nós retornemos à palavra. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes de nós chegarmos lá, eu gostaria só de perguntar para os irmãos como é que está a questão da busca pela palavra de Deus aí onde você mora. Deixa aqui nos comentários. Está muito difícil? Os irmãos não estão querendo mais aprender a palavra de Deus? Como é que está aí na sua congregação, na sua cidade? Como você tem visto que as pessoas têm buscado com sede a palavra, têm ido às escolas bíblicas, têm buscado o ensino da palavra? Isso, vamos aqui a gente compartilhar essas nossas experiências. Irmãos, as palavras-chave dessa aula são Antigo Testamento. Então nós vamos falar dos avivamentos, alguns, né, que aconteceram no Antigo Testamento. Houve alguns momentos, irmãos, em que o povo de Israel deixou-se levar por práticas
que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. E isso a gente vai ver muito no livro de Juízes. O povo recebia um livramento, mas logo depois se esquecia das bênçãos de Deus, de tudo que Deus havia feito, de como Deus estava cuidando deles. Eles se esqueciam, se afastavam do Senhor e começavam a praticar aquilo que desagrada a Deus. E praticando isso, provocando a ira de Deus, o Senhor manda como punição, mas também como correção, permitir com que os inimigos das outras nações chegassem até o povo, saqueassem, queimassem os seus celeiros, as suas roças, e aí eles sofriam muito com os inimigos. E aí eles passavam a buscar mais a Deus, voltar-se a Deus, pedindo socorro, e aí o Senhor, que é misericordioso, vinha, levantava alguém, um juiz, um rei, na época dos reis, claro, ou levantava um profeta, e aí o Senhor usava um homem para animar, para fazer com que a nação voltasse a Deus. E aí Deus libertava o povo. E aí o comentarista da lição diz lá, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Geralmente nós vamos ver isso aqui, quando se confessava, quando se intercedia, esse homem ou essa mulher de Deus se colocava, obviamente, entre o povo. Ele não se colocava acima do povo falando, olha Senhor, eles pecaram, perdoa a mim, perdoa eles, mas o pecado é deles. Não, irmãos, eles se colocavam, falando, Senhor, nós pecamos, nós estamos aqui sofrendo porque pecamos, mas pedimos a tua misericórdia, o teu perdão, a tua saída, a solução. E o Altíssimo, claro, ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. E existe a chuva serôdia, a chuva temporã. A temporã é que dá na estação própria, e a serôdia é aquela que vem em outro tempo, no tempo que não é chuvoso. Porque Deus, ele manda a chuva quando também está tudo seco. No meio de uma preguiça espiritual que estamos vivendo, onde as pessoas não querem assumir mais compromisso com a obra, em que alguns estão desistindo, essa seca, esse deserto, o Senhor ainda envia chuvas. Mesmo que o tempo não seja chuvoso, Deus quer nos enviar chuva para que nós possamos receber vida. Quando a água nos falta, nós temos ali um desespero para querer água, né? A comida, quando falta, a gente ainda consegue postergar, consegue deixar para outro dia, mas a água, a gente tem aquela sede, aquilo vai nos enfraquecendo, nós vamos ficando sem água, nós vamos nos desnutrindo e ali o corpo vai desfalecendo. Então nós estamos sedentos pelo Senhor. Eu estou sedento, você está sedento aí também? Deixa aqui nos comentários, estou sedento por um avivamento do Senhor. E aí eu quero deixar a citação do pastor Elinaldo Renovato, que diz: o Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento e reavivamento entre o povo de Israel. Nada menos de 12 eventos dessa natureza podem ser encontrados no tempo da Antiga Aliança, em ocasiões e situações diferentes. Em diversas formas, o povo estava desviado dos caminhos do Senhor, estava afastado, mas Deus levantava alguém que exortava o povo ouvia, se quebrantava, se humilhava, buscava a face do Senhor, confessava os seus pecados, se arrependia de verdade, né? Abandonava os pecados, e Deus vinha com esse avivamento, né? E levantava homens e mulheres de Deus para conduzir o povo de acordo com a palavra, de acordo com o ensino. Salmo 103:8 diz lá: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Pecamos, muitos de nós estamos tratando a obra de Deus como se fosse uma empresa, como se fosse um comércio. Outros estão tratando a obra do Senhor, a escola bíblica, os cultos de ensino, como se fossem meros encontros durante a semana e que não são necessários à nossa vida. Irmãos, essas reuniões, essas escolas bíblicas, é o lugar onde nós vamos nos alimentar. É como o almoço, é como o jantar. Se nos faltarmos, se nós não estivermos presentes nesse momento ou nos alimentando ali, ficaremos fracos, ficaremos debilitados. Então nós precisamos entender que é necessário que nós estejamos ali. Mesmo em meio a tudo isso, em meio a esse descaso que muitos estão fazendo, muitos de nós estamos talvez tendo para com a obra de Deus, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos e buscarmos a face do Senhor, nos convertermos dessas atitudes, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar, o Senhor é misericordioso, longânimo, paciente para conosco e grande em benignidade. E eu sempre digo, quando alguém
pede o batismo com o Espírito Santo, ou quando a gente vai buscar ao Senhor pelo Espírito Santo para receber mais unção, para receber mais poder. Irmão, é a mesma coisa de um filho chegando para um pai e falando: pai, o senhor me dá um abraço? Ou para a mãe: mãe, a senhora me dá um abraço? Qual é o pai, qual é a mãe que não quer dar um abraço no filho que tanto ama? Deus quer também nos enviar o avivamento, Deus quer também nos dar esse abraço com o Espírito Santo, irmãos. Mas nós paramos de pedir, paramos de buscar, paramos de nos humilhar, não acreditamos que a igreja, da forma que está, ou com métodos, com esses coaches, ou com táticas, com 10 formas de alavancar uma igreja, 5 letras para conseguir o sucesso ministerial, nós achamos que com essas táticas nós alcançaremos o coração de Deus, a vontade de Deus. Não é assim, irmãos. É importante a gente entender que teve avivamentos no passado e o avivamento que precisava ser lá, nós estamos precisando hoje aqui. E a forma com que se buscava lá também deve ser a mesma forma com que se busca hoje aqui. Mas muitos estão querendo mudar a forma. Se muda a forma de buscar, irmãos, o resultado será diferente. Será diferente, não será alcançado. Primeiro tópico vai falar a respeito de panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então nós vamos fazer um geral, uma síntese, um resumo de alguns avivamentos que aconteceram na Antiga Aliança. E aí o avivamento no tempo de Moisés, para nós começarmos. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Lembrar aos irmãos que José foi para o Egito, lembrar que ele foi na prisão, depois Deus lembrou o Faraó, Deus mostrou a Faraó que tinha um homem preso, e nós sabemos que injustamente, mas estava preso, seguiu fiel, esperando nas promessas do Senhor, e o Faraó mandou chamá-lo. E quando ele chama, Deus o levanta, Deus trabalha para que ele fosse governador. E ali o povo de Israel, o povo da sua casa, os filhos de Jacó, desceram até o Egito por causa da fome. E ali eles tiveram uma moradia, porque o José, que era filho de Jacó, estava governando. E aí, irmãos, o povo foi se multiplicando, os irmãos sabem a história, foi se multiplicando. E depois, claro, trocou o faraó, mudou de faraó, e o outro faraó já não sabia mais do que tinha acontecido, já não valorizava mais José, a sua família, e começou a fazer o povo, a família de José, de escravo. E essa família já era gigantesca. O povo sofreu demais com essa tirania, com essa soberba do faraó, e foram escravos por muito tempo. Mas aí, nesse contexto, há algo especial, que Deus levanta um homem chamado Moisés. Tudo começa lá atrás, quando o povo de Deus estava sofrendo, e o faraó manda matar todos os meninos, né? Matar os meninos que fossem nascer, dos hebreus, claro, do povo de Israel. Mas a mãe de Moisés olhou para o menino, viu que era um menino formoso, Deus colocou no seu coração que devia proteger esse menino. Ela protege esse menino, coloca nas margens do Nilo, né? Entre ali aqueles arbustos, não são arbustos, mas me fugiu o nome agora, mas aquelas plantas que ficam à beira do rio, né? Na margem do rio, e colocou ali o cestinho embalsamado, tudo certinho ali. E a filha do faraó foi lá se banhar, pediu para uma das criadas, viu um cesto, viu que era uma criança, e Deus trabalha de uma forma toda linda, porque Miriam, que estava próxima, falou: você quer que eu vá buscar uma das mulheres hebreias para cuidar desse menino? E aí a gente sabe lindamente dos milagres de Deus, que a mãe de Moisés cuidou do Moisés durante essa trajetória, ainda recebendo um salário, ou seja, ela foi muito abençoada, o seu filho ficou vivo, foi criado mais tarde na casa de Faraó, entendeu muitas ciências lá, se formou, foram 40 anos passando ali, depois Deus envia Moisés 40 anos para o deserto. Moisés vai fugindo, claro, porque ele foi defender o seu povo, acabou matando o egípcio, ele foge para o Egito, para o deserto, perdão, e lá no deserto ele vai cuidar de ovelhas. São mais 40 anos. E ali no deserto, no lugar onde tudo é árido, onde tudo é seco, onde as dificuldades são muito grandes, e Moisés deixou de ser filho da filha de Faraó para ir cuidar de ovelha, mas aprendendo muito de Deus, e é lá, nesse deserto, que Deus se revela a Moisés. E Deus se revelando a Moisés, Deus
fala que iria usá-lo para tirar o povo do Egito. Muito bem, irmãos. Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. Olha que responsabilidade. E por intermédio de Moisés, Deus exerceu juízo sobre Faraó, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair. Enquanto o povo todo oprimido, mas Deus levantou alguém que fez com que o povo entendesse que Deus é maior, que Deus está cuidando, e ali então há um grande avivamento. Nós vamos entender que no meio do deserto houve também alguns avivamentos, mas vamos entender também que na época, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o povo estava idolatrando, tinha se desviado dos caminhos do Senhor, mas Moisés ali repreende o povo, Deus envia uma punição e o povo depois se arrepende. Moisés intercede novamente pelo povo e aí há uma aliança. Deus faz uma aliança com Moisés, com o povo, de que iria fazer grandes maravilhas. E ali o povo se volta ao Senhor e assume um pacto, uma aliança com Deus. Isso é outro avivamento que aconteceu e Deus usou muito Moisés para fazer o avivamento, não. Para levar o povo a buscar esse avivamento. Então, o povo saindo da escravidão, indo em direção à terra prometida, vendo a mão de Deus e os milagres de Deus, irmãos, isso é maravilhoso. E quando se há um avivamento, há uma busca pelo Senhor, e milagres acontecem, e curas e prodígios acontecem. Pão desce do céu, água sai da rocha, e muitas maravilhas, o mar se abre. Por quê? Porque é Deus que está fazendo a obra. Nós não podemos esquecer disso. Não é nós que fazemos, a obra é dele, precisa ser feita do jeito dele. Por isso Deus levanta homens e mulheres, está nos levantando, você, eu, professor, professora da escola bíblica, para levar seus alunos a buscar um avivamento, a buscar mais do Senhor. O segundo subtópico vai falar sobre o avivamento no tempo de Samuel. E esse avivamento é muito lindo, pelo fato de que Samuel, ainda menino, ele ouviu a voz de Deus. E ele ouvindo a voz de Deus, Deus falou com ele. Muita gente prega e fala a respeito de Samuel, que Deus chamou Samuel, ele vai até ali. A gente fala muito. Mas muito poucas pessoas falam o que Deus falou para Samuel. E Deus falou para Samuel naquela noite em especial em que Samuel ouve a sua voz. Deus desce no quarto, diz a Bíblia, Deus desce ali e fala com Samuel a respeito de Eli, a respeito dos filhos de Eli, que ele não queria repreender os seus filhos, quando Deus falou para ele que ele deveria repreender, que os filhos estavam pecando. E pecando, irmãos, fazendo a obra, tendo um cargo, não, uma responsabilidade de ser sacerdote, de ministrar. E eles pecavam, e eles roubavam, eles eram corruptos, eles eram adúlteros. E aí, Deus falou já com ele antigamente, mas ele não repreendeu-os. E aí vem e fala com Samuel. E aí depois, claro, Samuel transmite essa mensagem para Eli. Deus disse para Samuel que os filhos de Eli seriam mortos e Eli também iria morrer. Tudo isso em consequência da impunidade que Eli praticou para com seus filhos, a falta de correção. A guerra se instalou, os israelitas foram derrotados e como resultado a arca foi tomada nessa guerra. Os filisteus levaram a arca, porque eles quiseram usar a arca como um amuleto, mas não é assunto para essa aula. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos na batalha, e ao saber da tragédia, Eli, que já estava bem idoso, com os olhos quase não enxergando, ou não enxergando nada, já estava sentado numa cadeira, e olha só, vamos ler, 1 Samuel 4, 17 e 18. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finés, morreram. E a arca de Deus é tomada. Irmãos, imagine o impacto que Eli teve ao receber essa notícia. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Então Eli morre, os seus filhos são mortos, a arca é levada embora, há uma grande tragédia por conta da negligência de um líder em não corrigir a sua própria casa. Claro, isso aqui é um assunto gigantesco que nós devemos entender, que primeiro devemos cuidar na nossa casa, antes de querer ensinar outros ou antes de assumir uma responsabilidade na casa de Deus. Paulo, não só uma vez, mas em diversas vezes, ele vai falar que aquele que não cuida
Ele fala na sua carta, ele disse já, que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. E é necessário que o obreiro cuide bem da sua família. Então, professor, professora, cuide bem da sua família, repreenda, exorta, corrija os seus filhos, cuide deles, ensine no caminho que devem andar, não mostre a ele o caminho, mas siga junto com ele nesse caminho. E importante, irmãos, e é o que Deus me toca para falar aqui com os irmãos, que você vá com os seus filhos ou com a sua família para a casa de Deus com alegria, né? Porque isso é importantíssimo. Não só o fato de ir por obrigação, por um formalismo, nós vamos falar disso. Nós devemos ir por alegria, lembrando tudo que Deus fez para conosco, tudo que Deus é na nossa vida. E nós vamos ver o salmista falando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, quando chegaram para ele, falou, hoje tem culto, vamos lá. Ele se alegrou de sobremaneira, né? Ele deu gritos de alegria. Nossa, eu me alegrei muito quando me falaram que naquele dia tinha culto. E nós devemos ser assim, não ficar chateados, não ficar tristes, muito menos pressionados aí porque o pastor mandou, porque eu tenho um compromisso. Não, irmãos. Nós devemos lembrar do que Jesus fez, do que Jesus é, da salvação que ele nos dá, do amor que ele teve em se entregar a sua própria vida por nós. Nós não fazemos isso por obrigação, mas por amor, por gratidão. Então que nós venhamos a ir à casa de Deus com alegria. Samuel, a partir daquele cenário triste, aquela tragédia, a arca tomada, muitos morreram na batalha, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, o sumo sacerdote, o líder espiritual, também morreu. E aí Samuel exorta o povo para que o povo volte o coração para Deus, para que o povo converta, tira os deuses do meio, os ídolos, aquilo que ocupa o lugar de Deus. E vamos todos orar, vamos todos buscar a face do Senhor. E aí o povo se humilhou e buscou o Senhor, e Deus lhe deu uma grande vitória. Está lá registrado em 1 Samuel 7, 10 e 13. E nós vemos que Samuel foi quem liderou o povo, julgou o povo por um grande período, porque a mão do Senhor estava com ele e estava contra os filisteus, que não mais atacaram o povo de Israel depois desse episódio narrado em 1 Samuel. Eu vou deixar uma citação aqui do pastor Rinaldo Renovato, comentarista. Ele diz assim: Deus nunca se viu sem uma testemunha dos seus divinos propósitos ou dos seus planos para um povo, uma nação ou uma igreja. Deus sempre tem alguém, irmãos, que ele levanta. Às vezes a gente fala, mas não tem ninguém buscando ao Senhor. Quem disse isso foi Elias, mas Deus chega para Elias e fala: olha, Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram. Quando a gente pensa, irmãos, que estamos sozinhos, que não tem mais jeito, Deus tem alguém, Deus já tem alguém preparado. Deu o nosso tempo, Deus já tem alguém preparado, alguém melhor para fazer a sua obra, preparado, uma pessoa preparada, porque Deus nunca se viu sem uma testemunha. Lá no tempo, Deus tinha Moisés, no tempo do Egito. Depois a gente vê aqui no tempo do juízo, no tempo das dificuldades, Deus levanta Samuel, e aí Deus sempre tem alguém. Samuel, ele enfatizou o princípio bíblico que se o povo de Deus espera ter dele proteção e libertação, deve primeiramente voltar-se para ele de todo o coração, rejeitar todas as formas de idolatria e de tolerância com o erro. Samuel lembrou isso ao povo. E aí nós vamos para o terceiro subtópico, que fala do avivamento no tempo de Josias, o rei Josias. A gente vê que o vô dele, Amon, governou de maneira corrupta. O pai dele, Amon, governou de maneira corrupta. E antes do Amon foi o Manassés, que também governou terrivelmente, mas ao final se arrependeu. Mas nós vemos Amon, que não se lembrou desse arrependimento de seu pai, governou de maneira corrupta, e aí os seus servos o mataram, e o povo declarou Josias rei em seu lugar. O rei Josias, irmãos, realizou uma verdadeira reforma espiritual em Israel. Nós podemos ler e acompanhar essa história lá em 2 Crônicas 33, 34, a maravilha que o Senhor operou através do rei Josias. O rei Josias, ainda moço, no 8º ano de seu reinado, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano do seu reinado, ele começou a purificar a Judá. Então ele tinha 8 anos quando começou a reinar. 8 anos depois, sendo ainda moço, ele começou a buscar a Deus. Na fase de adolescência, estava lá Josias buscando ao Senhor. E buscar a Deus, quando a gente busca a Deus e não as coisas que Ele dá, quando a gente busca a face do Senhor e não o que Ele pode fazer, mas nós buscamos a Ele, interessados nele, na sua presença, aí, claro, irmãos, nós vamos aprender muito de Deus, vamos querer fazer a sua vontade.
e nós iremos agradar ao Senhor. Foi o que aconteceu com o rei Josias. Mas a situação de Israel era tão decadente que o livro da lei havia se perdido. Claro, Amon não queria nem saber de Deus, né? Manassés também, antes de se arrepender, não queria nem saber de Deus. E quantas coisas horríveis aconteceram no templo, né? De destruição, o templo parado, todo detonado, né? Porque eles deixavam para lá, não queriam saber, eles ignoravam o templo. Porque eles não estavam buscando mais ao Senhor. Então, para que serve esse templo? Mas aí vem o rei Josias e traz de volta a beleza ao templo, traz de volta a adoração ao templo. E é encontrado o livro da lei. A palavra do Senhor é encontrada durante as obras do santuário. E isso é lindo. Ó. Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Imagine que decadência, que o povo não sabia que na casa do Senhor tinha o livro da lei do Senhor. Perderam a lei dentro do templo. Isso quer dizer que nem ao templo iam, ou se iam, não estavam entendendo nada, nem percebendo nada. Que isso não aconteça conosco. Ir ao templo adorar a Deus, mas não encontrar Deus nem sua palavra no templo. Perder a palavra de Deus no templo. Perder ali, estar só o corpo, mas a mente não está ali. Honrar a Deus só com os lábios, mas o coração está longe. É isso que Jesus disse. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nós não estejamos dessa forma. E aí nós vemos o grande avivamento, porque Deus usou a reforma do rei Josias, que ele fez a reforma do templo, mas fez uma reforma espiritual com o povo, restaurou os sacerdotes, as obras, os cultos, e ali Deus usou essa reforma para conduzir um povo a um novo avivamento espiritual. Diz que celebrou uma Páscoa tão linda que nunca houve igual. O povo ficou da manhã até meio-dia ouvindo a palavra de Deus, e depois eles se quebrantaram, oraram e festejaram com alegria de ter encontrado o livro, de querer fazer a vontade de Deus, o Deus que tirou eles da escravidão. Isso acontece conosco, né, irmãos? Nós devemos valorizar a presença de Deus, esse Deus que nos tirou do mundo de pecado, da escravidão do pecado. A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal nos traz uma citação e diz assim: não há muita diferença entre o livro escondido no templo e a Bíblia escondida na estante. Uma Bíblia que não é lida é tão inútil quanto uma Bíblia perdida. Então podemos até falar e admirar, nossa, como eles perderam a Bíblia no templo. Irmãos, nós, né, quando nos reunimos para adorar a Deus, seja na sua casa, no culto familiar, no culto doméstico, ou seja na igreja, nós precisamos buscar, saber mais da palavra do Senhor. E quantas vezes nós esquecemos a palavra do Senhor, esquecemos de fazer o culto, esquecemos de orar. E aí, irmãos, né, não adianta nada ter uma Bíblia na estante esquecida. É a mesma coisa de ter uma Bíblia perdida lá no templo. O Novo Comentário Bíblico do Antigo Testamento diz: a resposta humilde e obediência de Josias ao livro foi e permanece um modelo de como todas as pessoas deveriam aprender a palavra revelada de Deus. Josias ouviu as Escrituras, permitiu que as suas palavras, as palavras da verdade, o julgassem. E humildemente confessou que tinha negligenciado os mandamentos do Senhor. Ele rasga as suas vestes quando ele ouve a palavra. Ele falou: estamos fazendo tudo errado, estamos desagradando aquele que ama, aquele que nos ama de tal forma, aquele que fez tudo por nós. Não, está tudo errado. E ele se humilha. Ele convoca o povo. Ele ouve aquelas palavras e ele sai para a ação. Nós estamos com muitas dificuldades porque muitos têm ouvido a palavra, mas não têm praticado. Muitos até têm escutado as palavras, os ensinos, mas quando saem não sabem como praticar, e alguns sabem, mas têm preguiça, têm desânimo e, claro, não querem agradar ao Senhor, infelizmente, né? E aí nós temos então esse primeiro tópico mostrando esses três exemplos, de Moisés, de Samuel e do rei Josias. E aí, irmãos, eu convido você a fazer uma dinâmica nesse momento, né? Acabamos o primeiro tópico, e é interessante que se faça uma dinâmica, que para os irmãos poderem aplicar, entenderem melhor. Como é que os irmãos vão fazer? Antes da aula, o professor prepare um papel, pode cortar um pedaço, escreva avivamento nesse papel e coloque embaixo de uma cadeira, né? Uma das cadeiras que os irmãos vão usar na aula. Memorize onde está essa cadeira, tá bom? E preste atenção ao irmão que vai sentar. Muito bem. Escreva em 3 partes avivamento. 3 pedaços de papel escrito avivamento. Pode ser grande, pequeno, não importa.
e cole dois, um embaixo de uma cadeira, o outro embaixo de outra cadeira e um outro escrito avivamento, o professor vai colocar na sua própria Bíblia, deixa ela em cima da mesa, ou uma outra Bíblia, deixa ela em cima da mesa, e coloque lá em 2 Crônicas 7,14. E aí, irmãos, deixa essa palavra avivamento lá desde o começo da aula. Quando chegar o momento da dinâmica, nesse fim desse primeiro tópico, o professor vai convidar, vai chamar pelo nome o irmão que você sabe que tem a palavra avivamento debaixo da cadeira dele, ou debaixo do banco onde ele está sentado. O professor chama ele e fala para ele, olha, debaixo aí da sua cadeira, do seu banco, tem algo importante. E aí, irmãos, enquanto você chama ele e ele vai procurar, o professor fala, ó, esse representa Moisés, que foi chamado por Deus, assim como eu chamei esse aluno, ele foi chamado por Deus. E aí, quando ele é chamado, ele se humilha, ele tira a sandália dos pés, ele ouve, assim como o aluno ouviu, e nesse momento ele está abaixando para ver o que há na cadeira, né? E aí ele encontra algo, ele encontra um papel, que é a palavra avivamento. Por quê, irmãos? Porque ele se humilhou, ele saiu da sua posição, ele se abaixou, ele foi buscar, ele ouviu. E assim também deve ser nas nossas vidas. Quando somos chamados pelo Senhor, e todos nós somos chamados, mas quando somos chamados, nós devemos ouvir a sua voz, entender o que ele fala, buscar entender o que ele fala, para que nós possamos praticar, nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos maus caminhos, virar, né? Porque a pessoa, para buscar ali o que estava escrito embaixo, teve que virar completamente. Isso quer dizer conversão, converter dos maus caminhos, se arrepender. E aí o Senhor vai ouvir dos altos céus, vai perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, e vai sarar a nossa terra, vai enviar um avivamento. E aí, peça para ele mostrar para toda a sala o que está escrito, avivamento. Muito bem, o outro aluno, o professor chama também novamente, e aí peça para ele ficar de pé, e depois fale para ele, olha, também debaixo da sua cadeira tem algo aí, debaixo do seu banco. E aí ele vai representar Samuel, que Deus falou com Samuel, Deus chamou Samuel, para que Samuel exortasse, para que Samuel conduzisse o povo ao avivamento. E Samuel foi obediente, se humilhou, ouviu e fez a repreensão, fez a exortação para com o povo e chama o povo ao arrependimento. E aí o que acontece? Peço para o aluno abrir e para os irmãos ler. Avivamento. E todos vão ler bem alto. Avivamento. E nós vamos falar exatamente. O povo buscou o Senhor e o Senhor enviou o avivamento. Por último, o professor vai convidar um aluno, e aí chame um aluno, um voluntário, né? E aí vai se levantar um aluno, fale para ele vir até a frente. Quando ele vir até a frente, representa aí, o professor vai dizer, o rei Josias, ouvindo a Deus e querendo buscar a sua face, desde moço já veio e já buscou ao Senhor. Aí o professor fala, abra aquela Bíblia, em 2 Crônicas 7,14, ele vai abrir, e aí o professor, e ele vai ver que está escrito uma palavra, mas antes de ele ler a palavra, que é avivamento que está escrito, peça para ele ler o versículo, 2 Crônicas 7,14, que diz lá, e os irmãos já sabem de cor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o professor pede para ele pegar o papel que está escrito avivamento, mostrar para os outros alunos, peça para que todos fiquem de pé, assim como Josias convocou todos para buscar ao Senhor, e todos leiam mais uma vez, avivamento. Irmãos, essa é a terceira dinâmica, ou a primeira dinâmica desse primeiro tópico. Eu espero que tenha sido bênção aí na sua aula. Se você for fazer, nos avise, deixe aqui nos comentários. Nós vamos já para o segundo tópico da lição, que vai falar sobre confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Esse é um tópico muito importante. E antes, gostaria de deixar aqui avisado aos irmãos. Nós estamos lá no Spotify também, lá no Anchor também. Se você quiser só ouvir a nossa aula, eu não tenho tempo para olhar, para ver, eu estou trabalhando ali, estou ouvindo com o fone de ouvido, estou colocando no celular, você consegue lá no Spotify, gratuitamente, ouvir a nossa aula. Você não precisa só ver, você pode pôr lá e colocar, e ele vai tocar no seu fone de ouvido, você pode ouvir, tanto lá no Spotify quanto no Anchor, você consegue ouvir. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar lá. Amém, meus irmãos? Lembrar os irmãos que também nós temos um material bem recheado, né? Tá aí, eu vou mostrar na tela. Um material bem dinâmico, bem fácil de entender. As letras em vermelho são os versículos bíblicos e também as citações de diversos autores nós temos aqui nessa parte amarela. Nessa partinha onde eu estou passando o mouse aí, os irmãos podem ver que tem
o significado das palavras mais difíceis. Nós já pesquisamos. E aí é um material incrível. As dinâmicas têm aí sinalizado a hora que é para fazer e alguns desenhos chaves. Então, por exemplo, nessa dinâmica 1, tem lá uma bíbliazinha e tem lá um desenho de uma bíblia, perdão, e aqui tem uma cadeira. Então, os irmãos vão ver que debaixo da cadeira vão colocar a palavra, enfim, aí a gente coloca dicas, mas os irmãos assistam o vídeo e vão ficar sabendo. Amém, meus irmãos? Tem o site também, você pode correr lá, ver o site, tem todo um resumo da lição, ao final tem os materiais para baixar, tá muito fácil, não tem anúncio, tá tudo certinho lá, bonito, para os irmãos acessarem, adapta ao seu celular. Muitos levam para a igreja, né, para poder ler ali a lição resumida, já com todos os versículos. E os irmãos não esqueçam de deixar o like, de curtir, de comentar, de deixar aqui, porque alcançamos mais e mais pessoas, né? Isso para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos então já para esse segundo tópico. No segundo tópico, nós começamos lá com o primeiro subtópico falando de Neemias, o chamado de Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e o copeiro não só lidava com copos, né, irmãos? Obviamente que o copeiro era aquele que cuidava da copa, da cozinha. E pesquisando, os irmãos vão entender que provavelmente Neemias era aquele que provava a bebida do rei antes do rei. Caso tivesse algum envenenamento, alguma coisa errada com a bebida, ele saberia antes e o rei não teria problemas. E ele era copeiro, um oficial do governo, do rei, né? E ele era uma pessoa, por mais que era copeiro, ele era importante sim naquele reinado, ele tinha uma função que estava diante do rei direto. Mas quando ele foi informado da miséria que o povo estava lá em Jerusalém, que a cidade se encontrava, os muros quebrados, queimados, os irmãos sofrendo lá, seus próprios irmãos, porque ele tinha vindo de Israel, tinha vindo de Jerusalém para ficar ali no reino do rei Artaxerxes. Nós vamos percebermos que, obviamente, esse povo devia sofrer muito pelo fato de estar numa terra longe da sua terra natal e com irmãos e irmãs que estavam lá na terra natal. E aí quando ele ouve a notícia de uma caravana que vem, ele vê que essa notícia dói no seu coração. Eles disseram assim, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E ali ele ficou entristecido. Ele ouviu essa situação, mas ele não ficou parado. O que ele foi fazer, irmãos? O que todo cristão deve fazer? Ele foi orar para entender qual é a vontade do Senhor. Ele sentiu a vontade, mas ele foi orar para confirmar. Ele foi orar para pedir ao Senhor misericórdia, para que o Senhor pudesse enviá-lo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. E aí o pastor Rinaldo ele vai nos trazer no seu livro de apoio o seguinte: não adianta nada ter um templo bonito se os crentes estão em desobediência ao Senhor Deus. O resultado é a miséria espiritual que pode levar à ruína moral e material. Templo sem muro é igreja sem doutrina, sem proteção. E isso é exatamente o que nós precisamos entender. Lá em Jerusalém eles tinham o templo, mas não tinha muro. Então, o que adianta ter uma igreja bonita? Um povo bonito, mas um povo que não sabe Bíblia, não entende Bíblia e nem vai morar no céu. Por isso estamos aqui na escola bíblica para fazer com que os muros sejam levantados, que o inimigo não tenha acesso à nossa espiritualidade, porque o inimigo não nos atrapalhe e que nós também consigamos combater os dardos inflamados que ele tenta lançar até nós. Neemias, irmãos, sentiu-se tocado, ele foi ali, sentiu-se emocionado com a situação, estava todo ali contrito. Mas ele sentiu-se também um ânimo para fazer alguma coisa. Mas antes de fazer, ele ora a Deus. A sua longa oração com lágrimas, com lamento, com jejum, com adoração, com súplica, confissão de pecados e intercessão é um exemplo para nós de como um homem de Deus deve colocar-se em momentos de crise. Está difícil, a situação ficou complicada. Vamos orar, vamos interceder, vamos nos colocar no lugar desse povo, vamos falar com Deus, intercedendo, entregando inteiramente as nossas vidas a Ele. Neemias estava angustiado com as condições, a situação de Jerusalém com seus irmãos, mas não se limitou a pensar só sobre isso. Muita gente fala, vou pensar, eu vou orar. Não, ele, depois dessa angústia inicial, ele orou, derramando seu coração, e depois ele procurou maneiras de melhorar essa situação, de ajudar esses irmãos. Então, muitas vezes, alguns falam, eu vou pensar, outros falam, eu vou orar, mas poucos
se propõe a fazer. E Deus quer, Deus espera de nós que façamos. Não só falemos e não só oremos, mas precisamos fazer ação. Como dizem já alguns pregadores por aí, oração, a palavra tem hora e tem ação. Tem orar, mas também o final termina com ação. Nós devemos orar, mas precisamos fazer algo. E na condição de interceder, enquanto ele estava orando, ele se inclui entre os pecadores e ele diz: Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois nós pecamos contra ti. Nós nos corrompemos, nós não guardamos os mandamentos. Ele se inclui entre o povo e ele pede por todo o povo, para que o Senhor restaure a sorte de todo o povo. E a confissão de pecados, irmão, é a condição indispensável para que nós vivamos um avivamento genuíno espiritual. Precisamos confessar, quando nos dirigimos ao Senhor, Senhor, nós aqui dessa cidade, nós aqui do Brasil, estamos numa situação tão caótica, nós pecamos, nós nos voltamos contra a Tua palavra, nós estamos nos vendendo, nos corrompendo por política, por homens maus, corruptos, e nós queremos pedir perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Neemias não orou como certos crentes, inclusive obreiros, que encobrem os pecados do povo, de sua família e deles próprios. Só agradecem a Deus e como se estivesse tudo bem, como se nada tivesse acontecido. E isso nós vamos falar na lição dos jovens. Isso é uma novidade também. Estamos nesse trimestre com lição para os jovens. Se você quiser dar uma passadinha lá, nessa segunda lição dos jovens, nós estamos falando a respeito do pecado de Davi. O pecado sobre a perspectiva de Deus, sobre a perspectiva do homem Davi, sobre a nossa perspectiva. Isso vai ser muito importante se você puder dar uma passadinha lá. Aí o pastor Elinaldo, ele vai dizer no seu livro que há abundância de faladores e de murmuradores em muitas igrejas, mas há poucos intercessores. Muitos apontam, muitos falam, foi errado, fez errado, caiu, isso. Mas quantos estão chegando a Deus e falam, Senhor, tem misericórdia dele, dá mais uma chance a ele, mostra a ele o caminho, ajuda. Nós precisamos interceder por essas vidas que também precisam de Jesus. E o terceiro, eu falei o segundo, mas não mostrei o slide, tá? O slide, né? As pessoas intercedendo, orando. E o terceiro subtópico, vai falar sobre o avivamento pelo ensino. O ensino da palavra de Deus foi uma marca que veio antes do avivamento. E isso é necessário. Aprender mais de Deus, buscar mais a Deus, a palavra dele revelada está aqui. Quem ama ao Senhor quer saber o que ele fala, o que ele quer, as suas vontades, os seus gostos, aquilo que ele deixou para nós registrado, irmão. Se você ama a Deus, com certeza você vai buscar saber mais a sua palavra. Isso não é um fardo, isso é uma carta de amor a nós. E quem é de nós que não quer saber ler uma carta de amor direcionada a nós? Claro que queremos. E aí nós lemos, buscamos a palavra. E aí quando nós buscamos, vamos ao encontro do nosso amado vem ao nosso encontro e há um avivamento. Ele nos abraça com seu Espírito Santo. E aí, irmãos, é a obra de Deus seguindo avante com muitas curas, milagres, com salvação de alma. E a obra se expandindo, assim como foi no dia de Pentecostes, assim como foi em diversos avivamentos. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático. Ei, irmãos, e isso é importante. Se você vai para uma escola bíblica, se você é professor e você quer explicar a palavra, faça o máximo possível para levar ao seu aluno a compreensão daquele texto. Tem muita gente que é muito profundo, irmão, vai muito fundo para buscar informação, mas traz a informação e o aluno não entende, porque foi muito profundo e começa a falar do grego, do hebraico, nada contra, mas o seu aluno não vai aplicar hebraico na vida dele, ele precisa entender em bom português, um português simples, do mesmo nível que ele tenha. Você deve conhecer a sua classe e falar na linguagem que ele entenda. Se o aluno tem dificuldade para entender quando você soar palavras, leve-lhe uma dinâmica para que ele possa praticar, para que ele possa pegar, para que ele possa ver. Muita gente vê o visual, então tá aí slide gratuito para você levar para sua sala. Mostre, imprima, desenhe, pinte, faça algo que seja didático, para que todos possam sentir, ver, entender o que a palavra de Deus está dizendo. E foi o que Neemias fez. Eles explicaram de modo didático. Eles leram de modo didático. Então eles iam lendo e havendo dúvidas ou quando a palavra era muito difícil, eles iam lá e explicavam para o povo. De modo a não deixar dúvida. Para que o povo entendesse o que Deus estava querendo de suas vidas. Irmão, como é que o povo vai fazer a vontade de Deus se eles não sabem qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de cada um?
E nós, como professores, como ministros, como evangelistas, nós precisamos levar ao povo a entender a necessidade que temos de Cristo e a entender o que Deus fez para nós e ainda mais, o que Ele requer de nós. Além da leitura, na época lá do Neemias, explicou-se o significado. E o importante, o povo entendeu. Como resultado de que o povo entendeu a palavra e de que o que Deus requeria deles, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Isso foi maravilhoso. O povo levantou-se a comer, a beber, e houve festa, houve coisas lindas, né? Então Esdras lendo, você vê aí na imagem, no slide, Esdras lendo a palavra e o povo ouvindo e entendendo. E aí nós podemos fazer a segunda dinâmica. Nessa segunda dinâmica, irmãos, vai ser importante porque nós vamos falar de Neemias, né? E aí, Neemias é esse personagem que Deus usou para reconstruir os muros, que trabalhava para o rei. Foi esse que orou por 4 meses, né, com grande lamentação. E aqui eu quero deixar a pergunta. Olha que coisa muito fácil. A pergunta, essa segunda pergunta, quem é que orou por 4 meses com grande lamentação? Quando ele ouviu falar da notícia que recebeu do seu povo lá de Jerusalém, ele ficou todo triste, orou por 4 meses e depois pediu ao rei para que fosse levado de volta para reconstruir os muros. Quem foi esse personagem? Qual é o nome dele? Essa é a segunda pergunta do nosso desafio bíblico. Então você vai lá no nosso site, você vai lá e preenche aí a resposta, o nome desse homem, né, com letra maiúscula, sem espaço no final, escreva direitinho e aí coloca no enviar e você vai estar participando. O primeiro ganha 100 pontos, o segundo ganha 80 e assim por diante. E aí nesse ponto nós podemos fazer a segunda dinâmica. A segunda dinâmica, o professor vai poder imprimir. Lá no nosso material, se você baixar aqui na descrição do vídeo, no YouTube ou no nosso site, tem lá o material para você baixar. Na última página tem para os irmãos recortarem a palavra avivamento. Aqui a minha esposa já recortou para mim. Está lá, ó, a palavra avivamento, mas ó, separado por letras, tá certo? E aí o professor vai deixar, deixa eu colocar certinho aqui, o professor vai deixar dentro da Bíblia, né? Deixa dentro da Bíblia, marque a página, pode ser 2 Crônicas 7,14, que é o versículo aí que nós vamos utilizar muito nesse trimestre, né, que é como buscar ao Senhor para obter a resposta e um avivamento. Deixa ali. E aí o professor vai convidar um aluno, né, vai chamar um aluno, mas não especificamente pelo nome. Falei, eu preciso de um voluntário. E aí, quem se propor a vir, né, vai ficar de pé, o professor vai chamar para que ele venha à frente e para que ele abra a Bíblia que está ali nesse texto. E aí o professor já preparou uma outra Bíblia ou a Bíblia de alguém, peça para que ele abra, né? E quando ele abrir, o professor vai pedir que ele leia o texto de 2 Crônicas 7,14. Então ele vai abrir e vai ler. Não bastando isso, ele vai encontrar essas letras, né? Deixa eu abrir aqui novamente. Então ele abriu em 2 Crônicas 7,14, leu em alto e bom som diante de todos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí eles vão abrir, ele vai abrir, esse aluno voluntário vai abrir. Agora, só para a gente exemplificar, ele vai representar Neemias, né? Um voluntário, sabendo da situação, ele se coloca de pé, se coloca na brecha, vai buscar ao Senhor. Ele vindo à frente da classe, chegando perto do professor, quer dizer que ele está buscando ao Senhor. E aí, ele abrir a Bíblia e ler, é o que aconteceu ali quando ele estava em Jerusalém e pede para o povo se reunir, e Esdras vai ler a lei, e ali está sendo exposta a lei. Mas não basta isso, o povo precisa entender. Então, se havia alguma dificuldade, eles vão entender. E aí o professor vai pedir para que ele, com a Bíblia, vá e distribua uma letra dessa para cada aluno. Ele vai distribuindo, o professor vai falando, ó, isso ele estava ensinando todo o povo, explicando a cada um. Você vê que cada um recebe uma letra. Então cada um foi recebendo o ensino da palavra de Deus. Cada um foi recebendo essa palavra. E aí espere ele entregar todas as letras. E ao final, então, quando ele terminar, o professor pede para os alunos que receberam uma letra se organizarem na frente,
para ver qual palavra formou. Formando essa palavra, eles fiquem segurando para que os outros alunos leiam a palavra que formou. O professor fala, então o que houve depois da leitura da palavra, depois que houve um voluntário, alguém que se entregou, que orou, que buscou, e levou o povo a fazer o mesmo, levou o povo a entender a vontade do Senhor, o que houve? E todos vão falar, avivamento. Amém, meus irmãos? Essa foi a segunda dinâmica desse segundo tópico. Nós já vamos então para o terceiro tópico. Antes de irmos para o terceiro tópico, o professor pode concluir o seguinte, no avivamento em Neemias vemos 3 elementos importantes. Chamado, que é quando o aluno vem para frente, ouve, é chamado. A confissão de pecados, que é quando ele vai ali e fala, né? Ele abre ali a Bíblia e ele está como se falando com Deus, e Deus falando com ele. Então ele confessa os seus pecados e depois ele vai ensinar ao povo. Amém, meus irmãos? Isso também é muito importante que os irmãos façam, se for possível, essa dinâmica. E se fizer, venha contar pra gente, ou no nosso site, ou conte aqui pra gente nos comentários do YouTube. Terceiro tópico vai falar do avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. Lá no Novo Testamento, irmãos, nós temos um padrão para um culto a Deus com decência e com ordem. O que diz lá Paulo dizendo? Que fareis, pois, irmãos, quando vocês ajuntarem para cultuar a Deus, cada um de vós tem um salmo. O que é um salmo? O salmo é um louvor. O salmo é uma expressão de gratidão a Deus. Seja cantado, seja falado. Mas cada um de vós tem um salmo. Né? Tem algo para adorar a Deus. Com louvores, com palmas, com instrumentos. O que mais que tem? Tem doutrina. Doutrina é o que, irmãos? Ensino. Ensino da palavra. Tem que ter ensino no culto. O que mais? Tem revelação. Quando Deus revela a sua palavra. E a palavra de Deus já foi revelada. Então, essa revelação, quando alguém é chamado para pregar, tem que vir do coração de Deus para o nosso coração. Tem língua, que é a manifestação dos dons espirituais, mas tem também a interpretação para que nós saibamos o que Deus quer fazer, para que haja edificação na igreja. Então tem a língua e tem a interpretação, tem a manifestação dos dons para a edificação da igreja. Mas tudo isso deve ser feito para que seja a igreja edificada. Esse é o culto. O que marca essa orientação, irmãos, não é exibicionismo. Você vê que cada um faz algo, cada um faz uma parte para que o corpo seja edificado, para que o corpo seja sarado, que cresça, desenvolva. Não é para se exibir, não é para emocionar, não é para ficar com gracinhas no culto. Não, irmãos, há um culto reverente, um culto a Deus, em que o povo é edificado, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo tem liberdade para usar em dons espirituais, um irmão tem ali a doutrina, um irmão ensina, o outro tem salmo, canta alegre ao Senhor, agradece a Deus. A orientação para um culto avivado de acordo com a palavra. E quando um culto é feito com o coração de verdade, com ordem, com decência para edificação, um tem o salmo, um tem palavra, tem manifestação dos dons, tem a palavra de Deus, aí é um culto avivado. Aí o avivamento genuíno pode vir como resposta a isso. Mas nós, às vezes, vemos em algumas igrejas que só tem salmo, mas não tem mais doutrina. Em outras também só tem doutrina, mas não tem salmo. Em outras não tem revelação. Em outras não tem a manifestação dos dons. E aí, irmãos, não dá. Como é que vai ter o avivamento? E aí o pastor Cláudio Honor de Andrade ele diz o seguinte: sim, a igreja avivada tem de ser bíblica, entranhada e essencialmente bíblica. Fundou a Cristo sobre os profetas e apóstolos para que outra não fosse sua proclamação. É bíblica, tem que ter Bíblia, tem que ter doutrina. Paulo agora apresenta aos coríntios o exemplo de como deveria ser conduzida a reunião de uma igreja local. Como que tem que ser o culto? Tem que ser desse jeito. A liturgia não está escrita, primeiro é o salmo, depois a doutrina. Não, mas no culto tem que ter salmo, tem que ter doutrina, tem que ter revelação. Quando eu estou falando de salmo, vou repetir, não é para ler um salmo, mas o salmo quer dizer uma expressão de adoração, de gratidão, um cântico, um louvor. E aí, os cultos deveriam ser compreensíveis e marcados pelo respeito mútuo e por um comportamento adequado. Os crentes deveriam se organizar de maneira a aumentar a comunicação, mas não a ponto de reprimir a obra espontânea do Espírito Santo. É o que o comentário, aplicação pessoal nos traz. Então nós devemos entender que nós devemos dar liberdade ao Espírito Santo, mas nós não podemos permitir com que haja exibicionismo, com que haja desordem. O Espírito Santo de Deus. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que faz tudo perfeito. E aí, o segundo subtópico vai falar sobre o formalismo. O formalismo vai se parecer muito com os judaizantes. Aqueles que queriam seguir ao pé as riscas, as regras. Aqueles que achavam que as regras deveriam ser colocadas acima de toda e qualquer necessidade. Assim como várias vezes Jesus veio falar
a respeito do sábado, né? E Jesus sempre falou, não posso então curar no sábado, porque eles queriam colocar uma regra que nem existia, era para se guardar o sábado. Mas o sábado foi feito por causa do homem, como nós vemos o próprio Senhor Jesus falando, né? Então, nós precisamos entendermos o que está por trás de cada lei, de cada regra. O Senhor Jesus veio explicando isso. Nós precisamos entender o espírito da lei. O que quer dizer aquilo para nós? Mas as pessoas que são formalistas, elas são metódicas, são rigorosas, mas elas colocam as regras acima da necessidade da igreja. É o oposto do emocionalismo e do exibicionismo. Fica um culto engessado, regrado, não há lugar para a manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais. Então, é totalmente algo parado, algo ali... os irmãos sabem como é, engessado. Parece que está ali uma máquina fazendo o culto, e não deve ser assim. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz e buscando a voz do Senhor. Os dons atuam de maneira abundante, a cura, a milagres, a manifestação, a testemunhos. Há uma atmosfera espiritual diferente que impacta a todos que estão ali. Deus vai agindo em favor de seu povo, mas tudo é feito de acordo com a palavra, para a edificação dos santos. Então não é um culto frio, mas também não é um culto morno. Também não é um culto que vai fazer com que o fogo vá queimar, incendiar tudo. Não, mas é algo que vem de Deus para os nossos corações e para a edificação. A igreja se desenvolve, a salvação de almas, a batismo com o Espírito Santo, a transformação de vidas. Se a igreja não viver de avivamento e avivamento, se ela não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio, por um culto estereotipado, e não demorará muito, deixará de existir. É o que o pastor Cláudio Leonor de Andrade disse, é a realidade, né? Ou nós temos um avivamento, ou nós temos um velório. Ou nós vamos ter vida novamente, uma igreja poderosa, ou portas serão fechadas. No que diz respeito à busca do avivamento, é interessante não deixar que o formalismo frio, seco e sem graça impeça a busca da presença gloriosa do Espírito Santo. Que nós não queiramos ir no culto para fazer Deus trabalhar em nosso favor, que muitos estão lá para ordenar, para fazer isso, mas permitamos que o Senhor nos use, que o Senhor encha-nos e que nós possamos, sabe, a tal ponto ser usados pelo Senhor com dons espirituais para edificar os irmãos e a igreja, e que demos espaço para o Espírito Santo. Irmãos, é importante também você, professor, que vai ministrar a aula, peça ao Espírito Santo para te usar com poder, com unção, com graça, para que você possa falar da melhor forma, seus alunos possam ouvir aquela palavra. Que o Espírito Santo inunde essa classe e que haja um avivamento ali na sua escola bíblica, onde você congrega. Eu oro para isso, creio que você tem orado também. Vamos juntos orar e buscar esse avivamento, buscar a face do Senhor e levar nossos alunos a ter sede de Deus. Claro, quem faz isso é o Espírito Santo. Mas nós, como professores, precisamos buscar a presença do Espírito Santo e pedir a Ele a orientação, a unção e a graça. A palavra de Deus, então, ela vai corrigir para que nós não façamos cultos errados. Ela corrige o caminho para a prática espiritual equivocada, para que não façamos equivocadamente. E, ao mesmo tempo, alerta para que nós não sejamos formais, a ponto de engessar o culto e esquecer Deus do culto. É como um GPS num celular. Quando você está na rota, né, ele está ali, mas quando muda a rota já aparece ali recalculando, tem alguma coisa errada, volta para a rota, vire à direita, à esquerda, volte para o caminho que está programado. E a palavra de Deus faz isso. É também quando quando há algum perigo na estrada, quando há algum problema, o celular nos avisa, você pode ver ali no mapa, há um aviso, há um barulho, e assim a palavra de Deus sempre nos avisa. Quando nós estamos indo para o caminho da mornidão, e o Senhor, ele vem e fala a nós, como ele disse para a igreja de Éfeso, olha, eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram de ser fervorosos. Vocês estão sendo formais. Vocês vão ao culto por obrigação. Vocês acham que é um clube onde vocês devem se encontrar. Muitos vão para assistir o culto, irmãos. Olha que ponto nós chegamos. Eles vão lá, mas ali está faltando isso, aqui está faltando... E você não vai para assistir, você vai para cultuar, você vai para adorar, você vai para ser usado. Você tem um salmo, você tem uma palavra, você tem uma revelação. Irmãos, nós devemos ir para participar, para fazer o culto a Deus. E não para assistir, para ser meros espectadores de um culto. Não é isso, não, de maneira nenhuma. Aí você pode também usar um apontador para mostrar que o lápis
Quando ele está sem ponta, ele não escreve nada, né? É mais ou menos como aquela igreja fria, que é formal, que só tem a beleza, mas não tem a ponta, não escreve nada. E aí nós precisamos o quê, irmãos? Usar o apontador, e esse apontador vai representar a palavra de Deus, que tira de nós umas lasquinhas, para que nós possamos voltar a escrever. A escrever o quê, irmãos? Com o poder do Espírito Santo, escrever salvação, escrever avivamento, escrever curas, né? Que o Senhor nos use-nos como um lápis para escrever, deixar marcado vidas para a honra e glória do nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. E também pode ser como um cinto, né? Sabe um cinto de amarrar a calça aí que os irmãos que usam? Se tiver muito solto, irmão, a tua calça vai cair e você vai passar vergonha. Assim como acontece em muitos lugares em que há um afrouxamento. Não há mais ensino, não há mais palavra. E aí passa-se vergonha com as coisas que tem feito por aí, os escândalos que tem feito. Mas também, irmão, se esse cinto estiver demasiadamente apertado, você nem respira. Não tem lugar para o Espírito Santo de Deus, não tem lugar para o ar entrar. Você fica com dor, você não presta atenção mais no que você está fazendo, porque está muito apertado. Você só tem regras, só vive de regras. Está errado isso. Então essas foram as ilustrações e as dinâmicas que os irmãos podem fazer e adaptar, né, a respeito desse tópico 3, que fala a respeito da palavra de Deus corrigir o caminho, a palavra de Deus alertando contra o formalismo. Aí nós podemos ir para a conclusão. E na conclusão nós temos lá: os avivamentos no Antigo Testamento vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Se dava sempre diante de uma situação de calamidade, de decadência espiritual, moral, quando o contexto, quando estava em crise, quando as coisas estavam parecendo não ter mais jeito. Havia ali uma busca. Deus levantava alguém para buscar. Deus levantava alguém quebrantado para orar e levar o povo de volta a Deus. Por misericórdia e por bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Porque Deus é maravilhoso. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. É nós que mudamos. Os tempos mudaram, as ocupações mudaram, há muitas distrações. Mas se nós eliminarmos as distrações, se nós buscarmos ao Senhor, nos arrependermos, nos humilharmos, estarmos dispostos na sua presença, buscar a presença, a face, e não as coisas, as mãos. Buscar a face do Senhor, não as mãos. Não aquilo que Ele pode dar, mas aquilo que Ele é. Com certeza, o Senhor ouvirá dos céus. O Senhor perdoará os nossos pecados. O Senhor vai sarar a nossa terra e voltaremos a dar frutos. Voltaremos a ter a chuva novamente. A chuva da presença de Deus. Voltaremos a lembrar daqueles cultos, ou melhor, não vamos lembrar, vamos viver. Onde nós éramos cheios do Espírito Santo, mas não só isso. Havia curas, havia batismo no Espírito Santo, havia renovo. Começávamos com hinos da harpa, com louvores, com salmos. E logo ali o Espírito Santo já tomava, havia revelação. Havia línguas, mas havia também interpretação, e a igreja era edificada. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos de um avivamento espiritual. Comente aqui, precisamos de um avivamento espiritual, se você concorda com isso. Irmãos, esta é a lição 2 que nós hoje aqui ministramos para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer a você que tem contribuído a esse canal, curtindo, compartilhando, ou até financeiramente. Quero te agradecer. Participe lá do nosso desafio, vá lá no nosso site conferir, tá bom, meus irmãos? Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma excelente aula e até a próxima, permitindo Deus.